Camila, todo mundo aqui firme e forte. Sejam todos muito bem-vindos, viu, gente? Na nossa sexta-feira. Gustavo, Breno, Lorena, tá todo mundo aqui, a Ludmilla, meus amores, a Rafaela, sextou. Sextou, Rafa. Vitória, boa noite. Gente, olha só, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, aos nossos estudos. Boa noite, Josi. E lembrando a vocês que hoje, o que vai acontecer? Na nossa primeira aula, nós vamos revisar em escolas literárias duas escolas, Parnasianismo e Simbolismo, características porque são duas escolas que estão no campo da poesia. E depois, nós vamos para Ciranda de Pedra, e hoje a prova vai terminar a primeira parte de Ciranda de Pedra. Nós vamos atacar aquilo que é mais importante em cada capítulo, 4, 5, 6 e o 7. O 4 e o 5 é bem tranquilinho, são menores. O 6 e o 7 é que é mais denso. E aí a gente vai dar uma atenção redobrada para eles. Tudo bem? Hoje eu encerro essa primeira parte. Aí semana que vem começamos a segunda parte, Ciranda de Pedra. Fiquem tranquilos, temos todo o tempo hábil do mundo para trabalhar com o Torturado, que é o nosso último livro. Certinho? Gente, então a Pro só vai organizar aqui para abrir o compartilhamento com vocês. E aí nós vamos começar a falar de características do parnasianismo e simbolismo. Vamos lá. Vai colocar no ponto para vocês. Bonitinho. Aqui. Vamos lá, então. Já vou separar aqui, porque eu vou colocar, gente, isso na tela cheia com vocês. Então, vamos lá. Vamos compartilhar. Compartilhando aqui agora, firme e forte. Vai abrir o compartilhamento, e aí nós começaremos. Tudo bem? Pro vai encher a tela aqui. Ok. Então, vamos lá, Pro. Olha só. Meus alunos, primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês. Quando nós estudamos parnasianismo, o ano que o parnasianismo começa no Brasil é o ano de 1882, com a publicação, meus alunos, de uma obra chamada Fanfarra, Teófilo Dias. Deixa aqui, ó. O que a Pro está dizendo para vocês. Ó, o marco inicial do parnasianismo brasileiro foi em 82, com a publicação de uma obra chamada Fanfarras, de Teófilo Dias. Pro, interessante, porque nos simulados, nos vestibulares, não caem poemas do Teófilo Dias para a gente analisar. Cai muito é um cidadão chamado Olavo Bilac, certo? Então, qual a importância do Teófilo Dias? Gente, vocês devem saber que ele existe, devem saber que ele publicou uma obra chamada Fanfarras, e que é o marco inicial do movimento parnasiano no Brasil. Então, ele é o precursor do parnasianismo no Brasil. É isso que vestibular pode te cobrar de Teófilo Dias. Ele é o precursor, mas ele não é o nome mais importante, ele nem faz parte daquilo que nós chamamos de tríade parnasiana. A tríade parnasiana é composta por 3 figurinhas, gente. Olavo Bilac, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira. Tranquilo? E dessas 3 figurinhas, o grande nome, sem sombra de dúvidas, Olavo Bilac. Certo? Agora, o que nos interessa é o que a Pro vai mostrar para você aqui, ó. Características gerais. Vamos combinar? Quando cai parnasianismo em prova, ou cai uma questão de características gerais, ou cai uma questão, meus alunos, pedindo para você analisar algum poema. E os poemas que caem em vestibular, quando cai parnasianismo, são praticamente os mesmos. Vocês vão lembrar de um poema chamado Via Láctea, vocês vão lembrar de um poema chamado Profissão de Fé, tem o vaso grego, tem o vaso chinês, esses são os clássicos e os que aparecem em prova. Mas vamos combinar? De todos esses que a Pro está falando, o queridinho de vestibular, sem sombra de dúvida, é o poema Via Láctea, do Olavo Bilac. Mas daqui um pouquinho a gente chega nele. Por enquanto, nós vamos ver as características gerais do movimento. Gente, olha a primeira característica que nós temos aqui. Preocupação formal. O que isso quer dizer, Pro? O parnasiano, isso aqui eu quero até olhar aqui para vocês, para trocar essa ideia com vocês. Olha só. O parnasiano, ele não está muito preocupado, gente, com o conteúdo do poema. O parnasiano, ele está preocupado com a estrutura e com a forma do poema. Quem foi muito preocupado com o conteúdo foi o romântico, que trabalhava com a emoção e com a subjetividade. O parnasiano, tem horror ao romantismo. Segundo o parnasiano, gente, o romântico se dedicou muito ao conteúdo e acabou esquecendo, negligenciando a forma. Isso mesmo, rimas ricas. Negligenciando a forma. Então, o que vai acontecer, meus alunos? Que eu quero que vocês fiquem atentos. Vamos pensar aqui. Para o parnasiano, o que importa é a forma. Esse é o primeiro ponto que vocês têm que levar em consideração. Na sequência, olha o que nós temos. Ó, essa preocupação formal, gente, é a preocupação com a métrica, com a rima, com o vocabulário culto, não é isso? Depois, olha o que nós temos aqui. Comparação da poesia com as artes plásticas. Gente, para o parnasiano, o poema, ele tem que ser bonito de se ver, bom de se ouvir. Ele pode ser pobre no conteúdo, mas ele tem que ser bonito de se ver. Esteticamente, ele tem que agradar.
Então é por isso que muitas vezes o parnasiano associa a poesia com as artes plásticas. Por isso que vocês vão ver poemas como Vaso Grego, Vaso Chinês. Gente, todo poema do vaso grego, ele descrevendo um vaso com desenhos, né, gregos antigos, né, clássicos. Ele é tão descritivo que ele descreve até o forrinho que está debaixo do vaso, entre o vaso e a mesa. Pensa que emocionante, gente. Desce uma lágrima, né? Você lê um poema que o tempo todo está descrevendo um vaso. Terceira característica, referência a elementos da mitologia grega e latina. Como assim, pro? Meus alunos, vocês vão guardar isso na cabecinha de vocês. Tudo que se refere à mitologia grega e romana é altamente descritivo. Repito, tudo que se refere à mitologia grega e romana é altamente descritivo. Gente, vamos trocar uma ideia aqui com a Pro. Olha só. Vê se vocês se lembram disso aqui. Existe um mito, que é o mito do Prometeu acorrentado. Esse mito, ele surge a partir, gente, da história do Prometeu, que roubou o fogo divino dos deuses e deu aos homens. Como assim, professora? Galera, olha isso aqui. Prometeu, ele tinha um irmão chamado Epimeteu, e ele era muito habilidoso com o barro. Então Zeus faz uma encomenda. Epimeteu, eu quero que você faça do barro todos os seres que vão habitar a terra, e dê um dom para cada ser. E assim ele fez. Depois, chegou a última encomenda de Zeus, e essa foi no capricho. Prometeu, eu quero que você faça um ser que seja a nossa imagem e semelhança. A nossa, os deuses. Essa vai ser a sua obra-prima. Gente, Prometeu caprichou e fez o homem perfeitamente. Só que quando ele terminou a obra-prima, ele falou: eu já distribuí todos os dons, qual o dom que eu vou dar para esse ser? Aí ele chama o irmão dele, Epimeteu. O Epimeteu olha a obra-prima e fala: não, isso aqui merece um dom especial. Então Prometeu, gente, vai até o Monte Olimpo e vai roubar dos deuses o fogo divino e dar de presente ao homem. Pro, o que é esse fogo divino? É a metáfora da razão. Esse é o dom especial que esse ser vai ter. O problema, meus caros, é que quando Zeus descobre isso, ele vai ficar furioso. Porque olha o perigo. Um ser, imagem e semelhança nossa, né? Pensa, acontece o poder dos deuses. Isso mesmo, Rafaela. Um Deus, perdão, um ser que é a imagem e a semelhança nossa de deuses e que ainda pensa. Olha que perigo, perigoso, não é? Gente, Zeus não pensa duas vezes. Olha o castigo que ele deu para o Epimeteu. O Epimeteu não foi o que fez o homem? Ele foi condenado a conviver com a primeira mulher, Pandora. Então, é quando muitos alunos falam assim, que maravilha, né? Nós, a primeira mulher, viemos como um castigo para o Epimeteu. Foi. E Zeus entregou a eles uma caixa com todas as virtudes e todos os males. O problema, meus alunos, é que Zeus falou que eles não poderiam mexer. A curiosidade matou o gato, não foi? E aí, o que que ela fez? Ela abriu a caixa, deixou sair, soltou os males, as virtudes, não é? E aí, meus alunos, ela se assustou, correu e fechou a caixa. Quando ela fechou a caixa, gente, só ficou guardada a esperança. Por isso ela é a última que morre. Esse foi o castigo do Epimeteu. Agora, qual é o castigo do Prometeu? Que foi lá humilhante, gente. O castigo dele foi ser amarrado num rochedo. E todos os dias, gente, um abutre vinha e comia o fígado do Prometeu. E no dia seguinte o fígado estava reconstituído. E isso, ser comido e regenerar, Rafa. E olha o que que acontece, galera. Ele era apaixonado por uma ninfa. Ué, professora, mas a primeira mulher não é Pandora? Ninfa é uma entidade feminina da natureza. Ela não é humana, certo? Zeus transforma a ninfa que o Prometeu era apaixonado na espuma do mar. Então, qual é o castigo deles, galera? Sempre juntos, eternamente separados. A onda vem, bate no rochedo e volta. Bate no rochedo e volta. Sempre juntos, eternamente separados. Essa breve história que eu contei a vocês já deu para vocês imaginarem. Vocês imaginaram esse ser que ficou pronto? Vocês imaginaram ele no rochedo, o abutre devorando, a onda do mar batendo no rochedo? Não é isso, gente? Tá vendo? Por que que Parnasiano adora a mitologia grega? Porque ela é extremamente descritiva.
Guardem isso. Mitologia grega e romana altamente descritiva, ok? Vamos continuar aqui com a tela cheia? Aproveito encher a tela de novo para vocês. Olha só. Ainda nas características, gente, nós temos o seguinte, ó. Preferência por temas descritivos, então cai como uma luva, pelo gosto da mitologia grega e romana. Enfoque na mulher sensual. As poucas vezes em que a mulher é descrita, ela é descrita de maneira sensual. Por quê? Porque eu vou descrever essa mulher. Eu vou descrever esse corpo feminino. Habilidade na criação de versos, os parnasianos são extremamente habilidosos. Vocabulário culto, gente, vocabulário preciosista. É uma expressão que aparece muito em vestibular. Poeta parnasiano possui um vocabulário preciosista. Verdadeiro? Verdadeiríssimo. Objetivismo, por quê? Porque eu sou o contrário do romântico. Se o romântico é subjetivo, eu sou objetivo. Se o romântico é egocêntrico e tudo é voltado para o eu sou universalista. Então, eu vou tratar de temas universais. E eu tenho um apego extraordinário à tradição clássica. Meus alunos, o parnasiano ele é tão preciosista que eu vou contar uma fofoca para vocês. Muitas vezes, o poeta parnasiano virava à noite, procurando a palavra exata para terminar aquele verso. Só que não é só a palavra pela palavra. Ele verificava até o cunho vernáculo da palavra com as demais que estavam no verso. Pro, o que é cunho vernáculo? A origem da palavra, da formação da palavra. Tinha que ter uma origem semelhante. Tem base, galera? Então, o que eu quero que vocês fiquem atentos? O parnasianismo surge na França e o modelo veio inteirinho para o Brasil e agradou muito a burguesia, porque era muito chique gostar de parnasianismo, mesmo que eu, burguês, não entenda nada do poema que eu estou lendo, mas é a cara da riqueza. E essa escola literária é tão importante porque semana que vem a Pro vai estar falando com vocês de Semana de Arte Moderna. E o que eu quero que vocês observem? A obra que inaugura a Semana de Arte Moderna é o poema Os Sapos, do Manuel Bandeira, que foi declamado por Ronald de Carvalho, em 1922, dizendo que poeta parnasiano é como o sapo cururu que dá em toda a beira de brejo. Gente, se o parnasianismo ele começa em 1882 e a Semana de Arte Moderna acontece em 22, olha o quanto essa escola foi forte e importante. Olha o quanto que vale a pena conhecer o parnasianismo para você entender muito bem o modernismo, porque o modernismo vai desconstruir todas essas características. Tudo bem? Principalmente, meus alunos, a preocupação formal. Se tem uma coisa que modernista tem horror, é a métrica, é a verso rimado, a soneto, e eu estou falando do modernista da primeira fase, viu, galera? É o modernista da Semana de Arte Moderna, ok? Tranquilo? Olha o que a Pro quer mostrar para vocês, ainda desse material aqui. Ó, no Brasil, gente, no Brasil, eu quero mostrar essa imagem. Isso aqui é o que a gente chama de tríade parnasiana. Olha só, Raimundo Correia, perdão, Alberto de Oliveira, é esse aqui do bigodinho, Raimundo Correia, esse magrinho, e o Olavo Bilac aqui do lado. Gente, pensa num autor que era a sensação. E a sensação no meio do mulherio, viu, meninas? Baixinho, pequenininho, mas bom de lábia, gente. Quando ele chegava na confeitaria Colombo, a mulherada ficava louca. Olavo Bilac era muito bom de lábia, certo? E nós vamos entender por que ele se destaca dessa tríade. Olha só. O Alberto Oliveira é o primeiro que nós vamos falar. Ele faz parte desse estilo do parnasianismo, junto com o Bilac e o Raimundo Correia. Mas o que eu quero que vocês fiquem atentos é isso aqui. Ó, aqui é a imagem dele, mais jovem. Aqui são as obras meridionais. É considerada a primeira obra parnasiana dele. Vocês vão perceber que todo poeta parnasiano teve um pezinho aqui, ó, no romantismo. Colocaram o pezinho, não gostaram, pularam fora e foram para o parnasianismo.
certo? É em meridionais que ele começa. E aí, gente, a Pro tem uma coisa para contar para vocês. Aqui são as características do Alberto Oliveira. Gente, vocês sabiam que na universidade a gente chama ele, assim, com um apelido horroroso, mas vamos lá. Ele é o poeta livro didático. O que isso significa, Pro? Todas as características do parnasianismo clássico, do parnasianismo francês, ele tem. Então, ele parece um livro didático. Ele carrega as principais características do período. Ele não foge à regra. Alberto de Oliveira é o poeta parnasiano que não fugiu à regra clássica. Por isso, eu tenho como características perfeição formal, métrica rígida, linguagem rebuscada e trabalhada. Então, Alberto Oliveira é o que nós chamamos de poeta livro didático, ok? Ele tem todas as características do parnasianismo clássico. Muito bem. Depois, Pro, o que nós temos aqui? Ó, Raimundo Correia. Galera, o Raimundo Correia, ele era amicíssimo do Machado de Assis, né? Tanto que no livro Sinfonias, é o Machado que vai fazer o prefácio, tá até aqui, ó, nesse material. Olha as características da obra dele. Exaltação da natureza, perfeição formal, cultura clássica, mas olha essa característica de azul, pessimismo, desilusão. Sabe o que o vestibular coloca quando cai Raimundo Correia? Ele é o parnasiano mais filosófico da turma. Por isso que ele faz poesia parnasiana, tem métrica, tem rima, tem linguagem rebuscada, porém, um conteúdo mais pessimista, um conteúdo de desilusão. Galera, deixar para eu contar uma coisa para vocês aqui. O Raimundo Oliveira é da turma que gosta de ler Schopenhauer, é da turma do Nietzsche, entendeu, gente? Será que essa galera aqui é barra pesada? Será que é pessimista? Extremamente. Então, qual é a principal característica que o vestibular cobra do Raimundo Correia? Ele é o mais filosófico. Ele tem um discurso mais pessimista. Tranquilo? Vamos mais um pouquinho? Olha só. Aqui ele, ó, gente, todo elegante, ó, extremamente fundo do poço, muito pessimista. E aqui é o famoso, gente, ó o bigodinho da figura. Esse é o Olavo Bilac, sem sombra de dúvidas, o grande nome do parnasianismo brasileiro, ok? Gente, olha só, olha essas características aqui. Cuidado com isso em prova. Tem vestibular que coloca isso e o aluno fala assim, gente, isso deve estar muito errado. Ele foi conhecido como um poeta cívico, extremamente nacionalista, republicano, aqui, defensor do serviço militar obrigatório. A letra do hino da bandeira é dele, é do Olavo Bilac. Então, se algum vestibular que você vai fazer, que é só escolas literárias, ou o próprio Enem, tocar em Olavo Bilac e colocar que ele foi considerado um poeta cívico, verdadeiríssimo, meus alunos. Ele é considerado um poeta cívico, a ponto de escrever o hino da bandeira, extremamente nacionalista, né? E vai fazer oposição ao Floriano Peixoto. Foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras em 1896. Amicíssimo.com.br de Machado de Assis. Amigo de frequentar a casa de Machado de Assis. Tudo bem, meus alunos? Tranquilo? Pro, foi poeta, cronista, ó. Suas crônicas possuem uma linguagem mais simples, tornando-se mais atraente para o leitor. Escreveu livro didático e também textos críticos sobre literatura e questões nacionais. Muito bem. Aqui é o pessoal desse material. O que a Pro quer falar com vocês, gente? Vamos trocar uma ideia boa aqui agora, ó. Mas, Pro, agora eu quero ver as falas de vocês. Ser comido. O que é isso, ser comido e regenerar? Ah, a curiosidade matou o gato. Tá. Pro, mas ele não chega a ser ufanista, né? Boa pergunta, Josi. Josi, ele caminha para o ufanismo. Ele não é como um romântico, mas quando se trata de falar da pátria, ele idealiza a pátria.
Ele espera muito dos homens que fazem parte dessa pátria. Ele espera muito que o brasileiro dê a vida pelo país, lute pelo país, entendeu? Então, ele tem essa pegada nacionalista, sim, principalmente no sentido de defender o meu país. Né? Ele acha que se for necessário, você deve morrer pelo seu país. E isso é honroso, ok? Então ele vai para essa pegada nacionalista. É claro que ele não expõe na poesia dele da mesma forma que um romântico expôs o seu nacionalismo. Mas por dentro, ele é defensor de um discurso nacionalista, certo? E o mais nacionalista que ele fez foi escrever o hino da bandeira. Tranquilo até aqui? O que a Pro vai mostrar para vocês? Um poema que geralmente o aluno fala assim, Pro, eu não entendo. Sabe por quê? Porque se esse cara é parnasiano, esse poema é tão romântico, é o Via Láctea, é um trecho de Via Láctea. E o que o nosso Olavo Bilac quer provar? Ele quer provar que para falar de amor, eu não tenho que estar apaixonado. Para fazer poema de amor, eu preciso de técnica. Então, para o Olavo Bilac, gente, um poema de amor é feito de 99% de transpiração e 1% de inspiração. É técnica. Tudo bem? Vamos dar uma olhada nesse poema? A Pro vai colocar esse poema para vocês aqui agora. Olha só. Deixa só eu abrir ele aqui para vocês. Poema Via Láctea. E é o trecho que mais cai em provas de vestibular, que eu separo aqui para vocês verem. Aqui. Tá ótimo essa imagem aqui. A Pro já vai compartilhar com vocês o poema. Vamos lá, então. Aqui, compartilhar. Aqui está o poema queridinho de vestibular, quando cai parnasianismo. Quando vocês baterem os olhos, vocês vão falar, conheço demais. Vamos dar uma olhada nisso aqui, gente? Olha só o que ele vai dizer. Ele vai dizer assim, vou até aumentar um pouquinho mais, para melhorar para vocês. Ó, o eu lírico nesse poema, quando ele cai em vestibular, a primeira coisa que o vestibular quer saber é se o leitor percebeu que o tempo todo o eu lírico ele está conversando com o interlocutor. Eu tenho um interlocutor anônimo aqui. Olha o poema. Dá para perceber que é um soneto. Concorda, gente? Ó, 2 quartetos, 2 tercetos. É um soneto. Então vamos lá. Ora, direis, ouvir estrelas. Certo perdestes o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, treslocado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Tudo bem? Lembraram desse poema, galera? A maioria aqui da sala lembrou? Ele é bem conhecido. O que eu quero que vocês percebam com Via Láctea? Quando você lê um poema desse, você fala, gente, mas isso está romantismo demais, isso não está muito romântico. E é o contrário, gente. Ele quer te provar que para fazer poema de amor precisa de técnica. Tudo bem? Professora, ele diz que a Via Láctea abre como um palho aberto. Massa, palho para mim é carro, bro. Que diacho é isso? Meus alunos, palho é o nome que se dá à cobertura da cabeça dos santos. Como assim? Quando você vê uma procissão católica, pega-se o santo, tira do altar, coloca numa estrutura de madeira, pessoas carregam essa estrutura e a galera vai atrás e o padre vai rezando na frente. Essa estrutura de madeira é chamada de andor. E a parte que cobre a cabeça do santo é o palho. Então, a Via Láctea abre para esses apaixonados como uma proteção da cabeça dos santos. Tudo bem? É como se o teto dos apaixonados fosse a Via Láctea, fosse as estrelas. Tá claro isso para vocês? É por isso que quem é de família de mineiro talvez já escutou a seguinte expressão: vá devagar com o andor, porque o santo é de barro. Andor é aquilo que carrega a imagem do santo na procissão. Então vai devagar aí com as coisas. Pode ser que você se decepcione, pode ser que você quebre a cara. É bem mineirês mesmo, ok? Fechou? Sim, não é, gente? É bem mineirês, Rafa. Tranquilo. Deu para dar uma relembrada, uma clareada de parnasianismo? Chegou em qualquer vestibular, gente. Vocês vão lembrar que o parnasianismo é um período da literatura que supervaloriza a forma. E outro detalhe importantíssimo, meus alunos, é um movimento exclusivamente poético. Não tem prosa no parnasianismo. Por isso que muitas vezes aparece em vestibular a seguinte afirmação: o parnasianismo é a poesia do realismo. Claro, objetivo, descritivo, de caráter universal. É muito realismo, certo? Mas é a poesia do realismo. Fechou. Agora a gente vai esticar o pezinho e a Pro vai falar com vocês sobre um outro movimento não menos importante, infelizmente não tão valorizado no Brasil, que foi o movimento simbolista. Vamos dar uma olhada nesse movimento? A Pro vai separar aqui para vocês. Ó, vamos lá. E eu gosto muito desse material aqui. Vou abrir a imagem para ela ficar maior. E aí vai ficar bem legal para vocês verem. Muito bem. Aqui. Eu vou até compartilhar com vocês essa imagem aqui desse material, que eu gosto muito dele. Eu vou
compartilhar assim, ó, o link. E depois, se você quiser em casa imprimir, dá para você imprimir. Ó, tudo bem? É um material bem legal, gente, para ter impresso. Eu gosto do material desse pessoal aqui. Então, vamos lá encher a tela, Pro. Aqui. Deixa eu encher a tela. Simbolismo, gente. Olha as características que nós temos aqui e os dois poetas que nós temos no movimento simbolista. Cruz de Souza, Alfonso de Guimarães. Primeira coisa, eu quero que vocês fiquem atentos ao nome dessa escola literária. Simbolismo. Na França, os poetas simbolistas foram chamados de decadentistas. Então, tem vestibular que usa essa expressão. O simbolismo é um movimento conhecido na França como decadentismo, de decadência mesmo. Por quê, Pro? Ele nasce no finalzinho do século XIX na França e vem para o Brasil. Quando ele nasce na França, os poetas eram chamados de poetas malditos. Mallarmé, Rimbaud, escreve Rimbaldi, viu, gente? São grandes nomes da poesia simbolista na França. Mas é uma galera que está passando um perrengue financeiro real, grande. Então, passando por muitas, inúmeras dificuldades. Então, por isso são chamados de decadentistas. O que acontece? Quando vocês estudam realismo, gente, quando você está lá estudando realismo, você vai lembrar disso aqui, ó. Você estuda a objetividade, a razão, não é isso, gente? A linguagem direta, ok. Foi para o parnasianismo? Da mesma forma. Razão, linguagem direta, objetividade. O que você não pode esquecer? O simbolismo, ele se opõe ao parnasianismo. Ele é uma oposição direta ao movimento parnasiano. Esses poetas, eles são contra ao materialismo que a Europa estava vivendo. Vamos pensar? Olha o que passava na cabeça dessa galera. Peraí, eu vim nessa vida para morrer de trabalhar, 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 para o meu patrão praticar mais-valia nas minhas costas, ele ficar cada vez mais rico, e depois eu vou morrer, virou pó e acabou? Não, não aceito isso não. Quero coisa melhor da vida. Então, meus caros, eles passam a acreditar e a defender a ideia que além desse mundo real, existe um outro mundo, um mundo espiritual. Existe a possibilidade de outras vidas. Existe a possibilidade de voltar a viver na Terra num processo reencarnatório. Peraí, Pro, eu lembro disso. Isso está muito Allan Kardec pro meu gosto, não tá não? Está, meus alunos. Olha que interessante. Os poetas simbolistas beberam na fonte da doutrina espírita de Kardec. Vale lembrar que o Livro dos Espíritos foi publicado pela primeira vez em 1857. Então, se eu sou contra o materialismo, se eu acredito que existe algo além dessa vida, e se existe, gente, respostas para os meus questionamentos em relação ao tipo de vida que eu levo hoje, então eu vou acreditar nessa doutrina que cai como uma luva para o poeta simbolista. Professora, se o simbolismo se opõe ao parnasianismo, eu posso dizer que o poeta simbolista, ele trabalha com a emoção, verdadeiro ou falso? Verdadeiríssimo. Aí tem aluno que sala de aula que fala assim, então ele é romântico, né, Pro? Não, ele não é romântico, porque se ele fosse romântico, a gente já está estudando romantismo, parte 2, a revanche. Não, ele é simbolista, porque ele tem um plus, ele tem um algo a mais. Ele traz a emoção? Traz. Mas qual que é o plus? A crença na espiritualidade. Por isso eles são místicos, por isso que eles trabalham muito com símbolos, símbolos que ligam a ideia da espiritualidade. Ok, moçada? Então, o poeta simbolista, ele está à procura de uma resposta para a vida dificílima que ele leva. Ok? Até aqui, tá ok para todo mundo? Dá um ok para a Pro. Deixa-me ver aqui. Tá ok? Ótimo. Por isso que a Pro vai mostrar algumas características gerais. Gente, subjetividade, isso eles vão resgatar dos românticos. Alegórico e metafórico, fazem muito uso de metáforas, gente, para falarem, para se expressarem. Trabalham muito com a ideia do vago, do abstrato, daquilo que é impreciso. Gente, valorizam o misticismo. Busca pelo aquilo que eu não toco, por aquilo que é oculto, por aquilo que é misterioso. Adora usar maiúsculas no meio da frase. Isso é para reforçar. Então, se eu estou lendo um verso e na metade do verso tem a palavra amor com letra maiúscula, não é qualquer amor, é o amor com letra maiúscula, né? Então, eu estou intensificando. A metáfora, né? Voltando a dizer que ela é muito usada. Agora, vamos combinar? Dessa lista de características, quais que é as que caem em prova? Subjetividade, misticismo, musicalidade. Como que o poeta simbolista consegue a musicalidade? Através dessas figuras de linguagem aqui. Aliteração, repetição de consoantes. Assonância, repetição de vogais. Sinestesia, gente. Vocês vão lembrar que é aquela característica em que eu trabalho com os sentidos, eu faço referência aos sentidos no poema, ao olfato, ao paladar, não é isso, gente? Não nega as estruturas tradicionais, então ele gosta de um soneto, ele gosta, mas ele vai atribuir emoção e um místico, a espiritualidade dentro do soneto. E lá nos anos 30, no Brasil, uma galera foi considerada neossimbolista. Que galera é essa, Pro? Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes. Houve um momento que eles beberam na fonte do simbolismo e foram considerados neossimbolistas, ok? Até aqui tá tranquilo? Então vamos recapitular? Quais as características que mais caem em prova quando cai simbolismo? Voltando aqui, que a Pro volta a mostrar para vocês. Ó, subjetividade, misticismo, musicalidade,
como essa característica cai em prova. E ele vai conseguir essa musicalidade com o quê, Pro? Com essas figuras de linguagem, principalmente a aliteração. Não é isso, gente? E depois, lembrar da sinestesia, que é a outra figura que mais cai em prova, que vai trabalhar com os sentidos. Gente, para falar um pouquinho desse cidadão aqui, Cruz e Souza, eu vou fechar a nossa aula de hoje falando um pouquinho da biografia desses dois e eu amarro na semana que vem, tá bom? Vamos falar um pouquinho da biografia desses dois? Vamos lá, então. Vocês já viram um ditado? Ele é horroroso, mas ele diz assim: desgraça pouco é bobagem. Cai como uma luva para esses dois. O Afonso de Guimarães, ele era filho de escravos. Ele morava na cidade de Esterro, que hoje nós conhecemos como Florianópolis. E aí, quando ele era pequeno, gente, o dono da fazenda gostava muito dele e achou ele um menininho esperto, inteligente e adotou aquele menino. Adotou aquele menino, colocou aquele menino para estudar. Ele foi para a Europa, ele fez direito em Coimbra e ele voltou. Quando ele voltou, galera, ele foi selecionado numa espécie de concurso na época para ser promotor de justiça de Florianópolis. Quando ele foi tomar posse, não permitiram, porque ele era negro. Vai vendo. Aí ele foi dar aula na melhor escola de Florianópolis, né, na época cidade de Desterro. Quando os pais dos alunos descobriram que o professor de literatura era negro, os pais não aceitaram e falaram, ou o professor ou os alunos. Adivinha quem saiu, né, gente? Ele estava noivo, casamento marcado. A noiva chega e termina o noivado falando, olha, acho que eu não vou segurar essa barra. Olha, vai ser difícil esse casamento. Então nós vamos parar por aqui. Deu tudo errado, gente. Sabe o que ele fez? Ele foi parar no Rio de Janeiro para trabalhar como estivador. O que é estivador? Trabalhador de estiva. O cara que fica lá no cais do porto descarregando caixas. Gente, olha a formação que ele tinha e olha onde ele foi parar trabalhando. No Rio ele casou e ele teve filhos. E ele assistiu à morte de todos os filhos e da esposa. Tuberculose. Desgraça pouco é bobagem. Um homem desse precisa acreditar que tem um motivo para ele ter passado por tudo isso. Ele precisa acreditar que além dessa vida tem alguma outra coisa a mais. Não é possível que ele só veio para se ferrar, morreu, virou pó e acabou. Tá claro? Por que que Cruz e Souza vai beber na fonte do simbolismo? Dá um ok pra Pro. Coitado, não é, gente? A Sara tá aqui, precisa mesmo. Ok. Pro, e o outro poeta? Alfonso de Guimarães. O Alfonso, ele é da cidade de Mariana, Minas Gerais, onde ocorreu o desastre de Mariana. E ele era apaixonadíssimo por uma prima chamada Constança. Gente, ele morria por conta dessa prima. E com esforço sobrenatural, ele consegue autorização da família para casar com a prima. O problema é que meses depois, ela pega a tuberculose e ela vem a falecer. Ah, não, professora. Gente, a poesia do Alfonso de Guimarães, ela é estruturada num tripé: amor, morte e religião. Para quem gosta de copiar, faz um triângulo, coloca a letra C no centro do triângulo. Constância. Amor, morte e religião. Essa é a poesia do Alfonso de Guimarães. Quando eu falo do amor, eu falo do amor por quem? Constança. Quando eu falo da morte de quem? Constança. E quando eu busco a religião, é para suportar a ausência de quem? Constança. Então eu preciso acreditar que eu vou reencontrá-la em outro lugar. Tá claro isso para vocês? Deu para entender por que que o simbolismo é chamado de decadentismo? E deu para entender que essa galera tá numa outra pegada? Ele não é romântico. Não. Ele traz a subjetividade, mas ele tem um algo a mais, ele tem um plus. Ele acredita em algo além do mundo real. Por isso tem uma palavra que cai muito em vestibular quando cai simbolismo: transcendência. Transcender. Eu sair do real e atingir o espiritual. A poesia é uma forma de transcendência. Tudo bem? A morte é uma forma de transcendência.
O romântico falou da morte, meus alunos? Falou. Só que o romântico, ele vê a morte como amiga morte, porque ela vem por fim ao meu sofrimento. Ela é o fim. O simbolista, não. A morte é o caminho. Certo? É o caminho. A vida continua para o simbolista. Tranquilo? Gente, só para amarrar esse assunto, nosso tempo já está estourado. Quando eu estava doente, lá na UTI, e já estava lúcida, eu pedi para avisar para minha família que eu queria ler. Eu precisava de livro, né? A pessoa não tinha o que fazer lá na UTI, tinha que ler. Tá, aí a família começou a mandar livros, e eu recebi o livro de um médico amigo. E esse livro veio empacotadinho, aí eu abri o livro, e o livro que ele me mandou, olha só, era o Evangelho, mas era o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando eu abri, olha a dedicatória que esse médico fez no livro. Graças a Deus, até hoje, ninguém nunca morreu. Essa frase que ele usou é tão simbolista. Ele é um médico tão simbolista, porque ele acredita na morte como o quê, gente? Um meio, não como um fim, diferente do romântico. Tá claro? Na época, quando eu li isso, eu não entendi muito bem, mas passou. Só depois, quando eu cheguei em casa, foi quando eu descobri que a minha mãe faleceu. Eu estava deitada, né? Eu fiquei muito tempo acamada, recuperando, fortalecendo, e o livro ficava na mesinha ao lado, na mesinha de cabeceira. Aí no dia que eu cheguei em casa, eu abri o livro e li a dedicatória. Ela fez tanto sentido. Graças a Deus, até hoje, ninguém nunca morreu. Isso vindo de um médico, né, que a gente imagina tão materialista, né? É curioso, não é, gente? Maravilhoso, né? Tudo bem? Encerramos? Deu para dar uma ideia? Obrigada, Sara. Deu para ter uma ideia, então, do pensamento do simbolista? Muito bem. Agora, meus alunos, nós vamos para a Ciranda de Pedra e eu prometo que vai ser ótimo. Vamos trabalhar? Pro já vai colocar o nosso PDF aqui no ponto para vocês. Ciranda de Pedra, bonitinho, caminhando e cantando. Vamos lá. Aqui. E a Pro já vai trocar uma ideia com vocês. Já vou colocar na página certinha que começa o capítulo 4. Ah, é... ah, que beleza, né? Não quer escrever. Peraí. Deixa eu colocar ele aqui de novo. Olha o Ciranda de Pedra com preguiça de funcionar, gente. Tem base? Aqui, página 40. Ok. E aí a Pro vai aumentar aqui. Vai mais do que a página 40. Aqui, certinho. Muito bem. Então vamos começar. Sexta-feira, até o livro tá cansado. Tá, gente, até o livro falou assim, nossa senhora, tô a capa da gaita. Vamos lá. Gente, enquanto tá abrindo aqui o nosso compartilhamento, a gente vai recapitular. Ciranda de Pedra, quando nós fizemos o capítulo 3, que foi o capítulo da aula passada, nós vimos que era um capítulo importante porque é o capítulo que a Virgínia foi visitar o Natércio e as irmãs. É o capítulo que tem um diálogo muito importante entre a Virgínia e a irmã Bruna. E vocês vão ver que a Bruna é muito rígida, muito dura, ela é muito cruel com a própria mãe. E ela tem uma mágoa muito grande da Laura por ter, segundo ela, abandonado as filhas em troca desse homem, que é o Daniel. Então, isso fica muito claro no capítulo 3. E outro ponto importante que o leitor observa no capítulo 3 é que não tem afinidade, aproximação entre Natércio, pai, e a Virgínia, caçula. Tanto que ela chega, ela passa na porta do escritório do pai, na casa, ela quer entrar, e a Frau Herta, que é a governanta, não permite que ela entre, porque o pai não gosta de ser incomodado.
É muito estranho, gente. Você está na sua casa, um filho chega, você não sai, você não vai até ele. É muito estranho, ok? Quando começa o capítulo 4, gente, ela volta para a casa dela. E aí, que é o que a Pro vai compartilhar com vocês agora, ela vai ver uma flor, né, num copo de água. E quando ela vê essa flor, ela vai lembrar, aposto que a Luciana roubou essa flor em algum lugar. Porque ela mesma disse que aqui em casa não tem dinheiro para comprar flores, então deve ter sido isso. O que nos interessa é o seguinte: a Virgínia, ela vai para o quarto dela, ela fica pensando, ela escuta as músicas que tocavam no escritório do Daniel, ele gosta muito de música clássica, de Beethoven. Depois, ela vai descer até o escritório. Quando ela desce até o escritório, e o que a gente vai ver nesse capítulo são diálogos. É isso que eu quero mostrar para vocês. Ela chega no escritório porque ela está procurando alguma coisa, procurando o que não perdeu, né, gente? Então, ela está fingindo que ela está procurando um livro. Aí o Daniel chega, e é aqui que começa o diálogo importante do capítulo 4. Posso ajudar, Virgínia? Ixi, e agora, né? Aí ela descreve ele, observa na gravata dele, né? Ela vai descrevê-lo bastante, mas ela responde assim: eu queria o dicionário, mentiu ela, cravando as unhas na corola da flor. Tem uma palavra que não sei o que quer dizer. Lentamente ele deslizou a mão pelas lombadas dos livros, apanhou um dicionário e o abriu. Qual é a dúvida? Deixa, tio Daniel, eu mesmo encontro. Pôs-se a folhear afobadamente o volume. Olha a palavra que ela disse procurar, gente. A palavra é enxovalhar. Enxovalhar. Está aqui. E leu triunfante. Sujar, manchar, enodar. Olha só, gente, que pesado, né? Aí o Daniel vai questionar: você precisa dessa palavra? Uma palavra tão pesada, ruim. Mas tem gente que faz isso com os outros. Bruna disse que conhece algumas pessoas que enxovalham as outras. E Bruna não mente. Gente, olha o tanto que ela idealiza a irmã. Olha o tanto que a irmã é uma referência de honestidade, de bons hábitos, né, gente? De bom costume. Daniel sentou-se na poltrona, baixou os olhos para os sapatos. Virgínia, você é uma menininha ainda e não devia. Bateu as mãos espalmadas sobre os joelhos. Parecia agora falar consigo mesmo, abstrato e exausto. O senhor sabe que eu faria tudo para que ao menos ela se salvasse. Tudo, meu Deus, tudo. Muito bem. Aqui fica importante por quê? Porque ela vai perguntar para ele se a mãe piorou. E ele vai deixar claro que ele não tem muitas esperanças que a mãe dela melhore. Então, eles vão ter um diálogo sobre a morte. Esse capítulo 4, gente, ele é importante, o trecho que eu vou mostrar, que é como se o Daniel estivesse preparando a Virgínia para algo que vai acontecer no capítulo 6, certo? Então, por isso que esse diálogo acabou sendo muito precioso. Ela vai falar assim, ó, ela piorou sim, e Bruna disse que depois de um certo ponto, eu sei, mas ela não vai chegar a esse ponto. Então vai sarar? Ele fala, também não. Mas não vai morrer, né? Hein, tio Daniel? Não é isso. Fala, tio Daniel, fala. Aí, gente, chega o ponto alto do capítulo. O que é que você entende por morrer? Gente, aí ela vai lembrar de uma menina que morreu, que ela ficou sabendo, e aí a menina foi velada com o vestidinho da primeira comunhão, parará. Ela viaja à vontade, e depois ela fala assim, que quando a gente morre, os bichos comem a gente. Por isso que ela coloca aqui, os bichos comem a gente. Mas a gente não é só isso, entende? Dentro desse corpo, Virgínia, há como que um sopro. Isso é o que a gente é de verdade. E isso não morre nunca. Então, ele vai definir para a Virgínia, gente, o conceito de alma. O corpo se apaga como uma lâmpada, esfria como. E Daniel fez uma pausa. E ele vai dizer exatamente como um ferro de engomar que você desliga. Assim que a tomada é arrancada, o ferro vai se esfriando, esfriando e se transforma apenas num peso morto, sem calor e sem vida.
Aí, gente, ela vai dizer assim: entenda, tio Daniel, entendo. O senhor quer dizer que a morte para minha mãe será muito melhor do que a vida. Mas e se ela sará? E se puder viver como todo mundo? Ele deixou cair no cinzeiro o cigarro que se apagara. E aí, gente, ele vai dar uma lição contando uma história para ela que eu vou contar para vocês agora. Ele vai falar assim: Virgínia, quando eu era pequeno, eu tinha um espelhinho que eu amava. E um dia eu fui para a beira do riacho carregando meu espelhinho. E eu deixei ele cair no riacho. E era raso, mas tinha pedra no fundo. Então, quando o espelhinho caiu, ele se espatifou em vários pedacinhos. E ele conta, gente, que quando ele olhou aquilo ali, ele ficou tão triste, ele correu e chamou o pai. E chorou. E pediu para que o pai tirasse o espelho e colasse os pedacinhos, que ele queria o espelho de volta. E o pai respondeu: meu filho, não adianta. Por mais que eu consiga pegar todos os pedacinhos e colar, nunca será o mesmo espelho de antes. Essa é Laura. Por mais que eu colhe os pedacinhos de Laura, Laura nunca será a Laura de antes. E ela entendeu o recado. Termina o capítulo, ela perguntando assim: eu vou morar na casa do meu pai, não vou, tio Daniel? Vai. Tá. E a Luciana vai ficar aqui? Vai. Se ela quiser ficar trabalhando aqui, ela continua. E você não vai embora? Porque ela tem medo, gente, que ele se envolva com a Luciana e vá embora com a Luciana e deixa a mãe sozinha. E ele usa no final uma metáfora interessante. Ele fala que ele é o comandante do navio. E o comandante do navio é o último a sair do navio. Ele fica até o final. Ok? Tranquilo até aqui? Esse é o capítulo 4. O que importa no capítulo 4 é esse diálogo dos dois, certo? Aí vem o capítulo 5, quando ela volta para fazer mais uma visita na casa do pai. Ai, essas visitas. Vamos dar uma olhada aqui no capítulo 5, gente. Ó, que a Pro quer mostrar para vocês. Deixe-me ver aqui. Ó, aqui, o capítulo 5. Comecinho dele. Quando ela chega para visitar, aqui, ó, finalzinho. Aqui, 5. Aquela tarde, Otávia fechada no quarto, sem querer ver ninguém. Bruno e Letícia completamente reconciliadas, Conrado ausente e Afonso com aquele risinho detestável. E sua mão vai ficar toda melada. Como assim, professora? Ela está na casa do pai e os amigos das meninas estão lá. A Letícia, que é irmã do Conrado, e o Afonso. O Conrado não estava na casa. A Otávia está trancada no quarto porque ela está muito mal. A gata Alice morreu. Morreu como, professora? Envenenada. E a Otávia está arrasada. Professora, quem envenenou a gata? A Virgínia vai descobrir. Porque ela vai ver o braço da Frau Herta arranhado. Eu achei interessante, gente, que alguns alunos essa semana de uma outra turma me perguntou assim: nossa, e a Otávia era a queridinha da Frau Herta, ela fez isso com a gata da menina? Imagina se não fosse a queridinha, né? A Virgínia vê ela com o braço com um arranhão enorme. E aí a gata aparece envenenada. Então a Virgínia sabe quem fez o que fez com a gata Alice. Então a Otávia está muito mal. Então, esse capítulo a gente pode dividir ele em dois momentos. Um primeiro momento, ela na casa do pai, conversando lá com a Bruna, com a Letícia, né, com o Afonso. E você percebe uma coisa interessante nesse capítulo. Na hora da refeição, ela é sempre muito corrigida. Ora pela Frau Herta, ora pelo próprio Natércio. Sabe aquela coisa, gente? Senta direito, arruma o guardanapo, come direito. O pai dela pergunta assim: você quer comer mais? Ela fala assim: eu tô cheia. Ele fala assim: não é assim que se fala, eu estou satisfeita. Nossa, gente, eles são rígidos com ela pra caramba. É como se ela fosse a tosca e chegasse para viver naquela casa que o povo é fino e educado. Tá. Aí, mais uma vez, vai acontecer uma coisa que é muito recorrente. O Conrado chega, tá todo mundo conversando, os jovens lá,
E aí os jovens vão para a casa do Conrado, né, que mora na chácara ao lado. E nesse capítulo, a mãe do Conrado e da Letícia mandou chamar as crianças, porque ela estava recebendo visitas e aí ela estava oferecendo um chá na casa dela, com biscoitos, e eles poderiam ir para lá. E é claro que a Virgínia queria ir, mas é claro que ela foi esquecida. Ela ficou para trás, só para variar, porque a ciranda está completa. Bruna, Otávia, Conrado, Letícia, Afonso. Lembrando que o tempo todo Virgínia tenta entrar e fazer parte dessa ciranda. Ela não vai. Aí ela volta para a casa dela. E na casa dela, gente, ela vai ter um diálogo importante com a Luciana sobre a ideia de ser esquecida. E ela vai ver que não é só ela que foi esquecida e que tem esquecimentos que são piores do que o dela. É isso que eu vou mostrar para vocês agora, o diálogo quando ela já está na casa conversando com a Luciana. Então tá bem aqui, ó. Que deve estar na 59. Aqui. Peraí. Aqui. Cadê meus alunos? Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Ela introduz o assunto no 5. Deixa eu só ver se ela já mostra o assunto. Eu já estou no 7. Vou voltar aqui no 5, gente. Que a Afro passou muito. Aqui, deixa eu ver. Ela volta para casa, ela vai conversar com a Luciana. Isso. A Luciana pede para ela vestir a camisola. Aqui, o diálogo. A Luciana estudou. Aí ela vai perguntar assim: Você estudou, não, Luciana? Onde? Fui criada num asilo de freiras. Elas eram boazinhas? Boazinhas, repetiu com eco. Um domingo, enquanto serviu o almoço, tirei do prato de uma freira um pedaço de carne. Ela gostava tanto de carne. Ela quem? Luciana lixava a mão suavemente a superfície da unha do polegar. Minha irmã estava doente na enfermaria. Tirei a carne para ela, mas a madre viu. Como castigo, fiquei sem almoço e fechada lá na torre da capela. Fiquei agachada debaixo do sino a tarde toda, a noite toda, esqueceram que eu estava lá. No começo, tive muito medo. A noite estava escura e eu não podia enxergar nada, só a boca do sino aberta em cima de mim, como se fosse me engolir. Mas o tempo foi passando e, de repente, não senti mais medo nem frio. Fiquei ali a noite inteira, acordada. E sua irmã? No dia seguinte, quando a madre foi me buscar, eu já não queria mais descer, que me deixassem na torre. Tudo era melhor do que lá embaixo. E no outro tom, como se então tivesse ouvido a pergunta, minha irmã morreu num sábado de aleluia. Era mais delicada do que eu. Olha só isso aqui, gente, que absurdo. A menina está num colégio interno, né, criada por freiras, e ela errou, porque ela roubou a carne para dar para a irmã que está na enfermaria, doente. Mas olha o castigo, levar a menina para a torre do sino e deixar a menina de castigo debaixo da boca do sino. Uma coisa horrorosa, gente. Imagina o barulho quando o sino toca. Esqueceram a menina lá. E só buscou depois. E logo depois ela sabe que a irmã dela morreu. Olha que coisa horrorosa. Ali ela percebeu que tem esquecimentos que podem ser mais cruéis. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Aí nós vamos para o capítulo 6. O 6 e o 7 é maravilhoso. Vamos lá dar uma olhada. Ó, gente, capítulo 6. Quero mostrar isso aqui para vocês. O que é importante aqui?
Mais uma vez, ela está na casa do pai. Lá na casa do pai, ela o tempo todo ela é corrigida na hora das refeições, né? Ó, pode se levantar, Virgínia, que ainda vou tomar o café, né? Então tem todo um protocolo, né, que ela tem que seguir. O que a Pro quer mostrar aqui no capítulo 6 começa a melhorar aqui mais na frente, gente. Olha só. Os meninos vão brincar de tabuleiro. Depois os meninos vão para a chácara, mais uma vez ela fica para trás, né? Propositalmente ela é esquecida. E ela estava brincando lá fora. Então ela viu a ciranda de pedra, né? Os anões lá na fonte de água. E quando todo mundo saiu e foi para o outro lado da chácara, ela foi entrando para casa. Quando ela entra em casa, gente, ela entra num cômodo que é esse aqui, ó, vestíbulo, que é um cômodo onde a pessoa chega e ela deixa calçado, ela deixa casaco, e esse cômodo te dá acesso ao corredor da casa. E quando ela sai do vestíbulo, ela vai passar na frente da porta do escritório. É isso aqui que nos interessa no capítulo 6. Entrou meio ofegante no vestíbulo e só diante da porta do escritório é que viu como estava despenteada. O vestido amarrotado, as meias desabando sobre os sapatos, puxou-as, alisou os cabelos com as mãos e já ia se precipitar pela porta adentro quando ouviu uma voz. Era o pai. Será melhor elas irem amanhã, um pouco antes do enterro. O que é que a senhora acha? Virginia estacou. Enterro? Enterro de quem? Precisamos então prepará-las desde hoje, disse Frau Herta. O choque será menor. Choque? Que é que os dois tramavam em voz baixa? Retrocedendo alguns passos, ela levou a mão à boca e pôs-se a procurar avidamente a unha na qual restasse ainda algo a roer. Aí, gente, olha só mais adiante. Sim, será preciso prepará-las. A senhora pode chamar Virgínia, falarei com ela. E assim que as duas chegarem do colégio, que venham aqui. Otávia, que anda tão acabrunhada, a pobrezinha não se esquece da gata. Faz alguns dias, o senhor se lembra? Precisamos pensar num jeito de dar essa notícia a ela. O silêncio foi riscado por um fósforo. Ele devia estar acendendo o cachimbo. Será mais fácil com Bruno e Otávia. Estou pensando em Virgínia. Ela está certa de que a mãe tinha melhorado, que ia ficar completamente curada. Ainda ontem conversou comigo. Virgínia concordou evasivamente. É verdade. Tinha falado nisso. E foi se afastando sem ruído, aconchegada à penumbra dos cantos. Gente, ela vai dando passos para trás quando ela escuta isso. Aí a governanta sai para chamá-la, para o pai contar para ela, mas ela já sabe e ela não quer ouvir. Ela se recusa a ouvir. Então ela vai para o jardim. Quando ela volta, que a Frau Herta fica chamando, ela meio que entra se arrastando, né? Fala que ela passa pelos pedregulhos ali. E até que a Frau Herta dá a notícia, você tem que conversar com seu pai está te esperando no escritório. Foi assim que ela descobriu a morte da mãe dela. Laura morreu. Isso nos é informado no final do capítulo 6. O que acontece no 7, Pro? O 7 começa depois, 2 dias depois do enterro da Laura. A Virgínia não foi. Então, o tempo todo, ela pergunta assim para as irmãs: como foi o enterro? Mamãe estava bonita? Tinha muita gente? Daniel chorou? E as meninas sempre respondem. Só que chega um ponto que as irmãs falam assim: nossa, tá bom. Se você quiser saber, você tinha ido lá. Para de perguntar. Vocês vão perceber que as meninas é tolerância zero. Ela tá muito triste. E nessa tarde, o céu tá preto, gente. Tá armando uma tempestade. E ela gosta muito de ficar na janela. Ela encosta o nariz na janela e fica assim com a cara na janela, olhando aquele céu que ia desabar. E aí, bate na porta. Ela vai receber uma visita. Ela já está morando com o pai. Tanto que no capítulo 6, quando ela já está morando com o pai, ela vai ter uma semana que ela estava lá morando, ela fala assim: nossa, mas ninguém me escreveu uma carta, ninguém veio me visitar, será que ninguém ficou com saudade de mim? Ela pensa isso, gente, ó, porque ela é danada. A Luciana chega com alguns livros, presente de Daniel. E o Natércio permite que a Luciana converse com a Virgínia.
O problema, gente, é o que ela veio contar para Virgínia. Vamos dar uma olhada? Porque esse diálogo é muito precioso e é o finalzinho do nosso capítulo 7. Vamos dar uma olhada nesse diálogo aqui. Ó, entramos no capítulo 7. Aqui, ó. Luciana descerrou a boca num sorriso lento. Apertou os olhos que se reduziram a 2 pontinhos. Não fale assim. Não fale assim do seu pai. Não se fala mal do próprio pai. Porque ela começa a ser irônica, a Virgínia. Ah, ele deve estar bem agora, né? Ele deve estar ótimo. Vocês devem estar ótimos. Vocês vão morar juntos? Aí a Luciana fala isso. Não fale assim do seu pai. Não se fala mal do próprio pai. O quê? Daniel é seu pai. Ele é seu pai. Fez uma pausa. Sorri ainda. Uma vez você me perguntou por que doutor Natércio deixou você morando com os dois. Eu disse que era por ser a caçula, que foi por isso. Mas não foi esse o motivo, minha queridinha. Você é filha dele, entendeu agora? Primeiro, eu só desconfiava. Agora eu tenho certeza. Daniel é seu pai. Mentira! Mentira! É mentira. Você é uma negra mentirosa. Mentira? Aí ela aproxima da menina, gente, e pega no queixo dela. Você é a cara dele. Tem até os mesmos gestos, o mesmo jeito de andar assim na ponta dos pés, para não chamar a atenção dos outros. Olha aí, ele também entrelaçava os dedos assim mesmo. Não, não adianta. Não adianta esconder as mãos. Não adianta. Você vai ver mais tarde que não adianta. Aí ela vai dizer assim, gente. Se eu te encontrasse em qualquer parte da terra, diria logo: olha a filha de Daniel. Entre 1000, te apontaria a filha de Daniel. Ela começa a falar que é mentira, que ela tampa os ouvidos, e aí a Luciana diz: você tinha ódio dele, Virgínia. Então ele pensou: não digo nada, ela gosta mesmo do outro, vai morar com outro, está registrada como filho do outro. Se sua mãe não fosse louca, tudo teria sido simples. Eles podiam contar a verdade, ou então nem precisariam dizer, você descobriria sozinha. Mas ele sabia que ela não ia viver muito. Não queria mesmo que ela vivesse para acabar no hospício. Então, que adiantava você saber? Aí, gente, eu quero mostrar isso aqui para vocês. Depois que ela fala tudo isso e a menina fica transtornada, ela fala que tudo isso é mentira, ela vai dizer o seguinte: mas se ele é mesmo meu pai, eu quero ficar com ele. Olha só. Hesitou ao erguer o rosto pálido, um tremor violento sacudiu. Meu pai? Então prefiro ficar com ele. Luciana sorriu com mansidão. Aí é que está a coisa. Agora não adianta mais. Não adianta? Não, repetiu ela vagarosamente, como se as palavras viscosas, pesadas, se recusassem a sair da boca. Daniel se matou ontem, com um tiro no ouvido. Ele está morto. Morto? A bala entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Não é assim que se diz? Mas se ninguém me contou nada, e nem é para contar mesmo. Se não fosse eu, você nunca saberia, ou então só mais tarde. Doutor Natécio é de pouca fala. Um homem corneado como ele foi, não tem mesmo muito assunto. Mas achei que você tinha que saber tudo e vim depressa avisar. Não me agradece? Está morto. Ele planejou tudo tão bem, deixou um bilhete como se desculpando por não ter podido me amar, e me fez presente de móveis, roupas. Luciana, minha amiga, não tenho dinheiro, mas há os vestidos dela, os objetos. Fique com o que quiser. Ao seu paizinho, deixou apenas 2 linhas, e nem era preciso escrever mais. Entrego-te, Virgínia, porque acima de tudo confio no seu espírito cristão. E deixou os livros para você. Você herdou os livros. Encaixotou tudo antes. Você precisa ver com perfeição. Ele arrumou esses caixotes. Meus alunos, a coisa ficou séria. Laura morre. Depois, um dia depois, Daniel se mata. E Virgínia descobre que ela é filha do Daniel. Vocês vão lembrar que ela vai precisar de muita terapia, né? A Giovana, eu chorei lendo o livro. Vocês vão lembrar que a Laura, ela conta que os pais dela eram atores do teatro
encenaram Romeu e Julieta e que acabaram morrendo queimados no teatro, que tinha que ser assim, como Romeu e Julieta. Um amor impossível, os dois enamorados teriam que morrer, ok? Então, isso conversa muito com o destino da Laura e do Daniel. A Virgínia fica chocada com tudo isso. E aí a Luciana se despede e vai embora. Aí o Natércio vem conversar com a Virgínia. E aí, o que ela veio te falar? O que ela contou? Não, nada, ela só trouxe os livros e tal. E o Natércio fala, Virgínia, você tem que ir para a escola. A Frau Herta está preparando o uniforme. Assim que ficar pronto, você vai frequentar a escola das suas irmãs. Elas vão de manhã e voltam à tarde. E o capítulo termina com ela fazendo um pedido. Eu não quero voltar, eu quero ser interna. E ele vai falar, o quê? Você vai aguentar ficar lá todo dia, morar lá? Ela fala, eu quero morar lá. É uma opção dela. Vamos ver o finalzinho desse capítulo, gente? Para a gente encerrar a primeira parte? Quando ela diz assim, ó. Ah, aqui. Quando ele pergunta, aquela moça esteve aqui, trouxe um livro? Não? Foi só isso que ela veio fazer? Aí ela diz assim, ó. Pai, quando eu vou para o colégio? Sua matrícula já está feita. Na próxima semana, assim que Frau Herta tiver providenciado seu uniforme. Será semi-interna como suas irmãs. Pai, eu queria ficar interna. Interna? Queria morar no colégio mesmo. Posso? Ele titubeou. Bem, não há inconveniente. Mas por que você resolveu isso? Não vai poder sair. Você sabe como é. Vai aguentar? Sempre quis ficar interna num colégio. Por favor, pai, eu não quero morar aqui. Talvez seja mesmo melhor assim, concordou ele antes de sair. Gente, ele não hesita, ele não questiona, ele não fala, não, mas será? Olha, melhor não. Não, minha filha, fica aqui com a gente. Não, ele concorda. Porque olhar para a Virgínia é olhar para o fruto da traição. Por isso que Natércio não gosta de olhar para essa menina. Por isso que para Natércio, quanto mais longe Virgínia está, para ele é melhor. Ele tolera a Virgínia. Ele é frio e calculista, Rafa. Totalmente frio e calculista. Pergunto a vocês, meus alunos, valeu a pena nosso encontro de hoje? A gente produziu muito hoje, não produziu? Eita, Lelê! E encerramos a primeira parte da Ciranda de Pedra. O que eu chamo a atenção de vocês? Semana que vem, quando começa a segunda parte, você vai perguntar, e aí, o que aconteceu com ela lá no internato? Começa a segunda parte no dia que ela sai do internato. Termina a primeira parte, ela indo. Começa a segunda parte, ela saindo. Uma mulher. E muita coisa vai acontecer. Beijinho, fiquem com Deus. Bom fim de semana para vocês, tá bom, gente? Bom descanso. Até semana que vem, meus amores. Fiquem com Deus.